tudo bem? Vamos para a nossa correção de língua portuguesa. Essa correção é daquele texto que nós lemos sobre o Luca, né, e a sua colega, ele é cadeirante, lembra? Que nós lemos aí em forma de tirinhas, em histórias em quadrinhos, que a gente chama de HQ, tá bom? Então, nós vamos fazer a correção da interpretação de texto, tá? Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho a imagem para ficar melhor para a gente ler. Então é o seguinte, escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra como é chamado, que tem o mesmo tipo de deficiência de Luca. No caso, quem tem o mesmo tipo de deficiência de Luca. Aqui no caso, olha, paraplégico é o nome, tá? Então toda pessoa que você vê que é cadeirante, que tem o mesmo tipo de problema do Luca, que é aquele rapazinho, aquele menininho da história que a gente leu, o nome é paraplégico, ok? De acordo com os quadrinhos da página 58, responda as questões a seguir. Então, o que a gente fez? A gente leu aquela história em quadrinhos, e vocês lembram que a história em quadrinhos não tinha nenhuma palavra. Nós lemos a história através das imagens, não é? Todas as imagens nós conseguimos entender, né? Então, nós lemos através das imagens. Lembra que eu falei que a gente lê, quando a gente lê, não é só ler o que está escrito, mas que a gente também lê imagens, não é? A gente lê também figuras. Então, aquela história em quadrinhos é um exemplo disso, na verdade, não tinha nenhuma palavra e nós conseguimos ler toda a história sem nenhuma palavra, só com as imagens. Então, olha só, letra A aqui do número 2. O que a expressão facial dos personagens Luca e Marina demonstra quanto ao que estão sentindo? No caso, ao que estão sentindo, no começo, é alegria, felicidade, satisfação, não é verdade? Aí depois, olha só, por que Luca e Marina tiveram essa sensação? Porque eles ficaram sabendo do quê? Da inauguração de uma livraria, então eles ficaram muito felizes. Então, pelo rosto deles, dá pra gente ver que o que eles estavam sentindo era alegria, felicidade, né? Eles estavam satisfeitos com aquilo que eles estavam sabendo. Letra C. O que a alegria desses personagens revela quanto ao gosto deles pela leitura? Bom, se eles ficaram muito felizes quando ficaram sabendo que ia abrir uma nova livraria, então é porque eles gostam de ler, entendeu? Gostavam de ler, não é verdade? Letra D. Ligue cada personagem ao tipo de história que eles imaginaram no início da HQ. Então, a Marina, ela imaginou a Marina imaginou contos de fada e imaginou contos folclóricos e mitológicos, né? Tudo que elas imaginou passou lá naquela imagem deles lá, né? E o Luca imaginou histórias de cavalarias e piratas. É só vocês olharem toda vez que vocês forem interpretar um texto, o que o livro perguntar, vocês vão lá no texto e olham, ou se tiver palavra vocês vão ler de novo, se for só imagens, observem as imagens, que vocês vão conseguir ter as respostas certinho, tá? Próxima página. Número 3. Qual foi a reação dos personagens ao chegar à livraria e por que eles tiveram essa reação? Bom, eles ficaram o quê? Surpresos. Porque chegaram lá na livraria, eles viram que não tinha uma rampa para que o Luca pudesse subir, só tinha escada. Então, eles viram que estava faltando uma rampa ali para cadeirante, né? Então, eles ficaram surpresos. Número 4. No segundo quadrinho da página 59, Marina aparece olhando para Luca e piscando. O que a expressão da Marina significa? Significa que ela teve o quê? Uma boa ideia. Então, quando ela pisca para o Luca, é porque ela teve uma boa ideia. Imagine o que ela poderia dizer nesse momento e escreva no balão seguinte. Isso aqui é uma resposta pessoal. Você escreveu aí o que você achou que ela podia ter falado para ele, certo? Número 5. O que você achou da atitude? Aqui um exemplo que o livro nos trouxe é: deixa comigo, vou ver o que posso fazer, né? Como se ela estivesse falando isso para ele. É uma sugestão que o livro nos trouxe. O que você achou da atitude do dono da livraria quando Marina disse a ele que um amigo não podia entrar na loja? Então aqui é uma resposta pessoal, né? O que você achou da atitude do dono da livraria, né? Eu, particularmente, acho que ele podia, assim, de início já ter pedido desculpa, né?
por não ter feito e falado que ia providenciar uma rampa e tal. Mas pelo que a gente viu lá nas imagens, ele meio que disse assim, que ele meio que disse que não podia fazer nada, né? Ah, não posso fazer nada, né? Então fica por isso mesmo, verdade? Número 6. Assinale a alternativa correta sobre o que aconteceu com o dono da livraria na hora do almoço. O que aconteceu? Ele escorregou em uma casca de banana e se machucou. Ok? Próxima questão. Número 7. Observe as palavras a seguir empregadas na HQ. Olha, casca de banana, zup, boing. O que essas palavras indicam na história? Bom, a palavra zup, ela indica o som produzido pelo escorregão do dono da livraria nas cascas de banana, né? E a palavra boing indica o som dele caindo no chão. Então, zup é o barulho que fez quando ele escorregou. E boing é o barulho quando ele cai, né? Quando ele acontece a queda, ok? Então, sempre quando vocês forem ler uma HQ ou uma história em quadrinhos, vocês sempre vão achar esses negocinhos aqui, ó, que são essas palavras que eles usam para indicar um barulho, né? Pá, pô, né? Zu, boing. Várias outras palavrinhas desse tipo aparecem indicando algum barulho, alguma coisa, tá bom? Letra B. Junte as sílabas de mesma cor e descubra o nome que essas palavras recebem. Em seguida, escreva abaixo. Olha, da mesma cor, nós temos aqui, ó, onomatopeia, certo? Então, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá vendo essas palavras aqui, ó, boing, zup, pô, pá? Sempre que aparecem essas palavras em uma HQ, em uma história em quadrinhos, o nome dessas palavras se chamam onomatopeia. Sempre vai ser uma palavra indicando algum barulho, alguma coisa, certo? Onomatopeia. Então, não esqueçam disso. Número 8. Após fraturar a perna, o que aconteceu com o dono da livraria? Bom, ele teve que usar uma cadeira de rodas, não é verdade? E aí ele foi trabalhar um dia, chegando lá na livraria, ele viu que ele não podia entrar, porque não tinha rampa. Então, nesse momento ali, ele percebeu como que o menino se sentiu, né? Olha aqui, ó, como que ele se sentiu quando ele foi até a livraria e não pôde entrar. Então, o dono da livraria, ele experimentou, né, o que o Luca sentiu naquele dia. Como o Luca se sentiu no final da história e por quê? Bom, aí no final da história a gente percebe que o dono da livraria, ele reinaugurou a livraria com uma rampa, né? Então tinha uma escada e uma rampa ao lado para facilitar o acesso das pessoas que têm deficiência física, que são cadeirantes. Então, no final da história, o Lucas se sentiu o quê? Bem contente, bem satisfeito, porque ele ia conseguir entrar na livraria, ok? Vamos lá. Finalizando aqui, número 10. Além de divertir o leitor, qual é o objetivo dessa HQ? Assinale a alternativa verdadeira. Bom, o objetivo dessa HQ é conscientizar o leitor sobre a acessibilidade, não é verdade? Apesar de nós termos lido e a gente ter se divertido, né, com a questão de ver lá que o dono da livraria acabou escorregando, sentiu na pele aquilo que o Lucas sentiu, a gente percebe que a história em quadrinho quis mostrar pra gente que todo mundo tem direito à acessibilidade, né? Então, foi essa a intenção da história, não é verdade? Número 11. A HQ que você leu não apresenta falas, apenas imagens. Isso dificultou o entendimento da história? Por quê? Bom, aí é resposta pessoal, mas a gente sabe que não dificultou, porque as imagens conseguem transmitir a história, foram muito bem desenhadas, muito bem feitas, né? Na sequência certinho, então deu pra gente entender direitinho o que a história quis nos dizer, não é verdade? Ó, a HQ, a Rampa, ela foi publicada em um gibi. Onde mais é possível encontrar histórias em quadrinhos? A gente pode encontrar histórias em quadrinhos em jornais, em revistas, em livros, na internet, ok? Então aqui você vai marcar a primeira opção, tá bom? Qual o público-alvo dessa HQ? Ou seja, a quem ela é destinada? Ela é destinada ao público infanto-juvenil, tá? Apesar de que tem muito adulto que também gosta de história em quadrinhos. Tem muito adulto que tem coleção, que lê história em quadrinhos, né? Principalmente história em quadrinhos de super-heróis, essas coisas. Então, assim,
Tem muita gente que, apesar de ser umas publicações para pessoas adolescentes, para a idade de vocês, muitos adultos também gostam de HQ, de histórias em quadrinhos, tá? E aqui nós aprendemos que histórias em quadrinhos, ou HQ, é uma narrativa contada em quadros, certo? Ela apresenta imagens e pode conter falas e balões. E o objetivo principal é divertir o leitor, mas além de ter humor, também pode conter reflexões, críticas e entendimentos e ensinamentos, certo? Isso aí, gente, eu só estou repetindo aquilo que nós já falamos na aula passada. Então, esse vídeo é a correção das atividades que eu dei por último, né, de língua portuguesa. Não, por último não, naquele dia que a gente leu o texto. E aí, vamos passar então para a correção do pronomes pessoais, pode ser assim, porque aí vai ficar um vídeo só e nós não vamos ter trocentos vídeos num dia só. Então, vamos lá para a página 67, é pouco exercício, então vai ficar tudo num vídeo só, tá? Deixa eu passar aqui para a página 67, que aí a gente já corrige. Ok? Aqui são os pronomes pessoais, na verdade. Vamos lá. Atividades. Então, página 67, ok? Aí, deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Número 1. Reescreva as frases substituindo a expressão em destaque por um pronome pessoal, tá? Aqui nós corrigimos. Ah, não, eu corrigi isso aqui ontem, gente. É verdade. Não, então é isso. Então, esquece. Aqui eu já corrigi, tá bom? Vamos passar, então. Gente, a tia Aline é assim mesmo. A gente vai fazendo aqui tudo ao vivo. Vamos lá. Vamos corrigir, então, a atividade de ontem sobre os pronomes de tratamento, que foi uma paginazinha só, tá bom? Ó. Número 1. Aqui, no caso dessa aqui de uma página só, ficou na página 71, tá bom? Nós aprendemos a diferença de pronome pessoal para pronome de tratamento, não é verdade? E aí, sobre pronome de tratamento, só veio essa atividade, mas lá no final do livro tem mais e nós vamos fazer, tá bom? Reescreva a frase a seguir, utilizando o pronome de tratamento de acordo com a indicação da pessoa. Então, pessoa idosa. Se fosse pra gente reescrever essa frase aqui, olha. A senhora ou o senhor se hospedará na cidade por uma semana. Se você estivesse falando como senhora, essa frase aqui você falaria assim: a senhora se hospedará na cidade por uma semana, ok? Se fosse o príncipe, como é que você ia falar? Vossa Alteza se hospedará na cidade por uma semana. E se fosse um rei, Vossa Majestade se hospedará na cidade por uma semana, tá? E se fosse o presidente da República, como é que vocês iam falar? Vossa Excelência se hospedará na cidade por uma semana, ok? E se fosse comigo, você, se fosse você e se fosse o Rafael e o Paulo Henrique falando um pro outro, ia falar, olha, você se hospedará na cidade por uma semana, ok? Então, esse é o pronome de tratamento. Se o vídeo tiver ficado confuso, vocês me falam no grupo, mas eu acho que deu para entender. Eu ia corrigir uma atividade, mas eu lembrei que eu corrigi ela ontem, então tá tudo certo. Então é isso, qualquer coisa vocês podem me perguntar lá no grupo, tá? Então, correção de língua portuguesa, estamos em dia, não tem mais nada para corrigir, tá tudo ok. E aí, é isso. Beijos, deixa eu colocar aqui. Tchau!